Rosa, não se preocupe com meu choro. Estou bastante emocionado por ter a chance de reencarnar como filho verdadeiro de meu pai Roberto. Eu entendo, querido. Você sofreu muito em sua última existência por causa disso, mas agora Deus, em sua bondade infinita, está recompensando você ao lhe dar o presente de ser filho legítimo do nosso pai carnal. Dr. Marcelo, supervisor do terceiro anexo, estava de braços cruzados, observando discretamente aquela cena entre os irmãos. Aproximou-se dos jovens e, abraçando o rapaz, disse-lhe: Meus parabéns, Roberto. Você conseguiu permissão para reencarnar como filho dos médicos Roberto e Yolanda. Dessa forma, meu jovem, nada mais impede que você se recolha ao setor que o preparará para uma nova encarnação. O número 18 do capítulo 11º do livro A Gênese informa o seguinte: quando o espírito deve se encarnar num corpo humano em viés de formação, um laço fluídico, que nada mais é senão uma expansão de seu perispírito, o liga ao germe em cuja direção ele se sente atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, firma-se o laço, sob influência do princípio vital material do germe. Marcelo fez uma pequena pausa antes de concluir seu pensamento. Portanto, meu caro Roberto, de acordo com as informações contidas na doutrina espírita, você precisa preparar-se convenientemente para que não haja problemas em sua reencarnação. Os jovens ouviam as informações de Marcelo com atenção. Rosa Maria abraçou fortemente o irmão Roberto e disse-lhe chorando: Meu querido, tenha fé em Deus e em Jesus, pois eles jamais nos abandonarão. Vou ficar mais um tempo no quarto anexo, aprendendo e ajudando voluntariamente minha amiga Juliana, porém, em breve, também voltarei à Terra. A moça ficou em pé assinando, enquanto o irmão caminhava rumo ao setor de reencarnação, acompanhado por Marcelo. Certo dia, Yolanda chegou em casa bastante cansada e se deitou um pouco antes de tomar banho para jantar com o marido, como era o costume de ambos. De repente ela viu em sua mente uma moça muito bonita sorrindo para ele enquanto falava. Mamãe, sabemos do amor que você sempre teve por nós, portanto, se for de sua vontade, prepare-se para receber Roberto. Ele está voltando. Não tenha medo e confie em Deus, porque tudo depende dele. Não se esqueça disso. Yolanda levou um choque, abriu os olhos e começou a andar pelo quarto, pensando. Eu estou sonhando. Mas não é possível. Eu vi perfeitamente minha filha falando comigo. Despiu-se e foi para o banheiro, onde ficou um bom tempo deixando a água escorrer por seu corpo, enquanto pensava naquela moça que aparecera em sua tela mental. Quando o Dr. Roberto chegou, encontrou a esposa sentada numa cadeira da antessala da suíte, com um livro nas mãos. Era fácil perceber que a sua mente estava bem distante dali. Ele a beijou dizendo: Olá, querida. A mulher respondeu ao cumprimento e continuou pensativa, como se não houvesse ninguém no quarto. O que aconteceu, amor? Perguntou o homem, despindo-se para tomar uma ducha. Estou achando você estranha. Completou, antes de entrar no banheiro. Enquanto tomava banho, Dr. Roberto cantarolava uma mudinha qualquer, sem começo nem fim, comportamento próprio das pessoas que estão despreocupadas e até mesmo felizes. Ele gritou do banheiro: Yolanda, hoje eu estou muito feliz e não sei porquê. Aquele grito pareceu despertar a mulher. Ela levantou-se e entrou no banheiro, perguntando: Não sabe mesmo por que está tão feliz assim? Será que aconteceu algo que você ainda não me contou? O homem fechou o chuveiro e a esposa apressou-se a enxugá-lo. Ele olhou para ele e disse, apaixonado: Criatura, como você está linda! Em que estava pensando quando cheguei? Em nada, mas tenho uma novidade para lhe contar. Que novidade é essa, Yolanda? A mulher contou-lhe o que acontecera, na íntegra. Ambos caminharam em direção ao quarto e sentaram-se na cama. O médico ficou meditando sobre a visão que a mulher havia tido. Levantou-se, procurou uma roupa leve para vestir e pensou: será que a Yolanda está pressentindo alguma coisa? Voltou-se para ele e perguntou: o que você acha disso, querida?
que o processo de reencarnação de Robertinho, no mundo corporal, vai começar. O homem arregalou os olhos demonstrando surpresa, e perguntou, ansioso. Quando? Hoje. O que lhe dá tanta certeza disso? Intuição de mulher. O famoso médico sentou-se na cama e começou a chorar disfarçadamente, mas Yolanda logo percebeu e começou a enxugar-lhe as lágrimas. Ela abraçou o marido e carinhosamente perguntou em seu ouvido. Por que você está chorando, meu amor? De felicidade, Yolanda. Sou muito feliz. Roberto, você sempre foi e será o homem da minha vida. O homem começou a acariciá-la, enquanto a mulher o abraçava, misturando lágrimas e risos de felicidade. No momento em que isso acontecia, Dr. Marcelo estava na porta do quarto, do lado de fora, junto com duas assistentes. Ele disse a elas, com preocupação. Preparem Roberto imediatamente. Não vai dar para esperar o tempo que combinamos. As assistentes sorriram. Dr. Marcelo perguntou ironicamente. Por que vocês estão rindo? O amor é lindo, doutor. O médico espiritual ficou entregue aos seus pensamentos por alguns segundos e uma nuvem de tristeza enevoou os seus olhos. Então ele disse energicamente, como se quisesse esconder seus sentimentos. Vamos trabalhar. Não podemos perder essa oportunidade. Tudo já está preparado, doutor. Dr. Marcelo e suas assistentes viram, então, um clarão imperceptível ao olho humano. Ele adentrou o quarto com suas enfermeiras, levando nos braços algo indefinível. Dois espíritos de grande elevação moral surgiram repentinamente e assumiram a direção do trabalho que seria realizado naquele momento, a reencarnação de Roberto. Após uma operação bastante complicada, enquanto os cônjuges dormiam, um dos espíritos iluminados levou as mãos para o alto e disse: Seja feita a sua vontade, Pai de todas as criaturas. O outro colocou a mão no ombro do Dr. Marcelo e falou sorrindo. O nosso querido irmão já está ligado aos pais, principalmente à sua mãe, Yolanda. Ambos abraçaram o médico espiritual e suas assistentes e foram desaparecendo aos poucos. Dr. Marcelo convidou suas assistentes e retiraram-se do ambiente, voltando para a colônia espiritual. O casal acordou. Yolanda acariciou o marido e perguntou. Querido, você percebeu algum movimento estranho em nosso quarto? Não, Yolanda. Cuidado, você está acreditando demais nessas coisas de espiritismo. Foi você que me ensinou. O médico levantou-se rindo e disse. Não ponha a culpa de suas loucuras em mim. Sou um homem de ciência. Yolanda abraçou o marido rindo e disse. O nosso filho Roberto já está conosco. Vamos tomar muito cuidado de agora em diante. O médico segurou os ombros da mulher e perguntou, sério? O que lhe dá tanta certeza disso, meu amor? Intuição de mulher. Vamos jantar. Seu mal deve ser fome. Vocês homens não acreditam nas mulheres, mas prepare-se para receber seu filho daqui a 9 meses. O homem olhou para Yolanda e pensou. Acho que Yolanda está impressionada demais com os nossos estudos sobre o espiritismo. No dia seguinte, Ellen estava em casa, cuidando de Albertinho, que já completara 5 meses e era o tesouro daquele lar. Tudo girava em torno do menino. A empregada de Ellen apareceu na sala em que ela brincava com a criança e disse. Doutora, a doutora Yolanda quer falar com a senhora ao telefone. Passe-me o telefone, por favor. Alô? Yolanda, aqui é Ellen. Ellen, você está sumida. É que agora não tenho mais tempo para nada, minha querida. Eu sei, me disseram que você não larga Alberto um instante sequer. Claro, Yolanda. Não vou mais facilitar com esse moleque. Desta vez ele não desencarna antes do tempo. Querida, você continua acreditando firmemente que Albertinho é o seu filho que desencarnou junto com os meus? Não tenho a menor dúvida disso. Imagine que ele não larga uma bola velha que o meu filho adorava quando criança. Você não está exagerando, Ellen? De jeito nenhum. Tenho certeza absoluta de que o Albertinho de hoje é o meu filho de ontem. Qual a opinião de Marcondes? A mesma que a minha.
Ele está até se desligando profissionalmente de algumas clínicas para poder dedicar-se mais ao filho. Ellen, posso fazer umas perguntas rápidas? Pois não, querida. Se eu puder ser útil, pode contar comigo. Quando engravidou, antes de fazer o teste de todos aqueles protocolos que nós médicas já conhecemos bem, você já tinha certeza de que esperava um bebê? Yolanda, me recordo que, na noite em que concebi Albertinho, eu me senti diferente e algo me dizia que eu estava grávida. Não falei nada para Marcondes, com medo de que ele me interpretasse mal mesmo que eu estivesse enganada. Por que você me perguntou isso? Porque tenho certeza de que estou grávida. Meus parabéns, minha amiga. Você já fez todos os exames? Aí é que está o problema. Como, Yolanda? Não estou entendendo. Somente ontem, no início da noite, é que tive essa certeza. Ah, então você fez um teste de farmácia? Não foi isso, amiga. Ontem, após o relacionamento sexual com Roberto, tive certeza de que engravidei. Ellen ficou calada e depois falou. É possível, Yolanda. Você disse é possível. Em que você se baseia, minha amiga? Na intuição. Isso também aconteceu comigo. E você sabe que toda mulher tem um sexto sentido, não sabe? Você me tirou um peso, Ellen. Eu pensei que estivesse ficando maluca. Logo que terminamos de nos amar, eu senti forte essa convicção de que havia engravidado. Mas não esqueça, Yolanda, de que nós somos médicas e devemos ter cuidado com esse sexto sentido para não nos decepcionarmos no futuro. Obrigada, querida. Vou desligar. Estou falando do meu consultório, e acaba de chegar o meu paciente. Enquanto isso, na colônia espiritual, estavam reunidos os médicos Marcelo, Ângelo, Neto, Carlos e os amigos Tomás e Juliana. A moça estava bastante alegre, causando admiração nos companheiros. Juliana, podemos saber o motivo dessa alegria? Perguntou Marcelo. Estou feliz porque Roberto conseguiu uma nova reencarnação exatamente do jeito que desejava. Como filho de Dr. Roberto e Doutora Yolanda. Minha alegria também se deve ao fato de eu ter resolvido aceitar uma nova existência. Sei que vou sofrer bastante, mas tenho que arriscar. Já fiquei muito tempo estacionada, sem progredir. Os amigos levantaram-se e abraçaram a moça, desejando-lhe felicidades e parabenizando-a pela acertada decisão. Você já tem em vista quem vão ser seus pais? Perguntou Tomás. Ainda não, mas estou pensando fortemente em uma pessoa que foi uma criada de estimação na minha última existência, a única pela qual tive certo carinho, a meu modo, tendo em vista que eu não deixava que nada de mal acontecesse a ela. Podemos saber quem é essa criatura de Deus? Perguntou Marcelo. Uma moça que descobri quando fui ajudar a resgatar o pessoal que desencanou naquele acidente. Todos ficaram em silêncio e ao mesmo tempo curiosos para saber quem era aquela pessoa que Juliana havia reencontrado encarnada na Terra. Tomás pegou a mão da supervisora e disse. Você me traiu, Juliana. Eu não estou sabendo disso. Por que se acha traído, Tomás? Ora, conheço todos os detalhes de sua última encarnação e não sabia da existência dessa pessoa. Juliana baixou a cabeça e falou pausadamente e na verdade, meus amigos, eu precisava confirmar se realmente a pessoa que conheci na Terra era ela. Após algumas pesquisas, confirmei que a minha velha escrava Satu é a nossa querida e dócil Lúcia Maria, irmã do nosso Edson. Há um fato muito importante que prova seu amor por mim. Ela sacrificou a própria vida para me salvar, por ocasião da guerra de famílias da qual vocês já tomaram conhecimento. Você tem certeza de que ela a aceitará como filha? Perguntou o Dr. Neto. Ainda não tenho certeza de nada. Não fiz nenhum contato para certificar-me de que ela poderá receber-me como filha. O que me deixa inseguro é o fato de ela estar noiva de um rapaz que dificilmente me aceitará como filha, e eu nem posso lhe tirar a razão. Tomás abraçou a colega pelos ombros e disse sorrindo. Lute para não deixar escapar essa oportunidade de conseguir uma nova existência através de Lúcia Maria, pois tudo indica que ela é sua única saída, pelo menos por enquanto.
Além disso, Lúcia Maria é uma ótima intérprete entre os dois mundos, o visível e o invisível, o que muito contribuirá para você vencer sua reencarnação, disse Ângelo. Caso reencarne como filha de Lúcia Maria, você estará mais perto de outras pessoas que poderão ajudá-la, opinou o amigo Tomás. Dr. Carlos levantou-se e falou sorrindo. Bem, meus amigos, estamos felizes porque a nossa irmã Juliana predispôs-se a reencarnar e já tem em vista alguém que poderá aceitá-la como sua filha. Dr. Marcelo anuiu com um gesto de cabeça e completou o raciocínio do colega. Agora, vamos falar sobre o assunto que nos trouxe a esta reunião. Todos se ajeitaram nas cadeiras e, compenetrados, colocaram-se a postos para discutir a pauta da reunião. Dr. Marcelo fitou os amigos com seu olhar de cientista do mundo espiritual e em seguida começou a falar. Meus irmãos, conseguimos paz para a maioria dos nossos candidatos a uma nova existência. Alguns já reencarnaram e outros estão encaminhados para os próximos dias. O médico ficou olhando através de uma ampla janela, que se abria à sua frente para um belíssimo jardim. Todos notaram que o supervisor do terceiro anexo estava triste. Juliana aproximou-se do médico e, com seu jeito meigo, comentou. Meu querido Marcelo, parece-me que você está triste. É verdade, Juliana. Estou assim porque não encontramos pessoas encarnadas dispostas a aceitar o restante dos nossos companheiros como filhos. Qual sua opinião a respeito disso? Perguntou Tomás. Meu caro Tomás, há vários motivos, e o pior deles é que as famílias estão se preparando para receber em seus lares apenas 2 filhos, alegando que a situação está difícil, e ainda são incentivadas pelos estudiosos em demografia, que afirmam que a Terra poderá, num futuro bem próximo, ter problemas de superpopulação. Os participantes da pequena reunião ficaram em silêncio. Isso é falta de fé na providência divina, disse Dr. Ângelo. Há muitas coisas mais preocupantes no planeta Terra do que o controle de natalidade. Você acha isso desnecessário? Perguntou Tomás. Não, do ponto de vista de uma boa organização dos povos encarnados na Terra. Então, qual sua opinião? O médico foi até a janela e ficou observando por um longo tempo a paisagem que se abria lá fora, mostrando que a suprema inteligência do universo não esquece os mínimos detalhes para suprir o homem e fazê-lo feliz. Ele contemplava aquele belíssimo jardim, repleto de plantas e flores que forneciam alimento aos pássaros, que, em voos sincronizados, conseguiam beber na fonte a água que jorrava límpida e cristalina. O quadro se completava com a luz refletida pelo astro-rei, enquanto o ar soprava conduzindo vida para todas as criaturas de Deus. Ele deixou a janela, sentando-se em seu lugar na reunião, e disse. Nosso querido irmão Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores, na questão 687, do capítulo 4, do Livro dos Espíritos. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela será exuberante sobre a Terra. E a resposta foi: não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que não vê senão um canto do quadro e na natureza não pode julgar a harmonia do conjunto, completou o Dr. Marcelo. Então, meus queridos irmãos, o que está nos faltando? Perguntou Juliana. Não houve resposta por parte dos colegas. Juliana observou o semblante deles, principalmente o de Marcelo, e ela mesma respondeu. Dr. Marcelo, já encontramos a solução para esse problema. O supervisor do terceiro anexo fitou admirado a amiga e indagou, curioso. Você pode explicar-se melhor, Juliana? Preste atenção na resposta dos espíritos superiores à questão do Livro dos Espíritos sobre o assunto superpopulação. Nossa irmã tem razão, senhores, comentou sorrindo o Dr. Neto. Todos baixaram a cabeça, talvez com vergonha de ter censurado o trabalho do Criador. Ninguém havia se lembrado de que todos tinham visto a questão em pauta na reunião senão por um canto no quadro da natureza. Capítulo 17. Tomás e Joel. O supervisor Tomás caminhava despreocupadamente pelo extenso jardim de seu setor, o quinto anexo, com as mãos dentro dos bolsos do casaco.
Enquanto apreciava a beleza da natureza, meditava sobre sua vida, principalmente sobre sua última existência. Supervisor Tomás. O homem voltou-se e viu Joel ao seu lado sorrindo, meio encabulado. Olá, meu irmão Joel. Como vai passando? Muito bem. Tomás convidou o amigo para acompanhá-lo naquele pequeno passeio. Sempre que tenho tempo, eu me dou o luxo de caminhar neste jardim para pôr minhas ideias em ordem. Ambos seguiram caminhando, em silêncio. Em determinado momento, Tomás parou e, colocando um braço sobre o ombro do rapaz, perguntou: Joel, você está mesmo bem? Claro, Tomás. Parece que você quer me fazer alguma pergunta. Estou enganado? Eu já sei que reencarnamos juntos, disse Joel repentinamente, atropelando as palavras. Mais precisamente em minha última encarnação, completou o supervisor. Você já teve uma reencarnação após a nossa última existência, quando desencarnou em um acidente. Joel foi conduzido, abraçado pelo supervisor, até um banco de uma bela pracinha que ficava no meio do jardim. Ela estava disposta de tal maneira, que qualquer pessoa que se sentasse em seus bancos receberia o aroma das flores, acalmando-se, já que todas as plantas do jardim tinham efeitos medicinais. Eles ficaram um bom tempo admirando o jardim em silêncio, como se estivessem evitando prosseguir naquele assunto tão delicado. Enquanto isso, aproveitavam para aspirar o perfume exalado das rosas, que era conduzido pelos ventos que sopravam na direção de quem estava sentado ou passeava naquela praça. Tomás cruzou as pernas e, olhando para um ponto fixo, como se estivesse vislumbrando algo interessante, falou pausadamente. Estou pronto para responder às suas perguntas e, se possível, tirar suas dúvidas. Joel estava muito nervoso, afinal de contas, quem estava sentado ao seu lado era o supervisor Tomás, um espírito conhecido e respeitado por todos os que residiam naquela colônia espiritual, mormente pelos pacientes que eram submetidos a tratamentos no 5º anexo, pelo qual ele era o responsável. Supervisor Tomás, não me sinto encorajado a fazer as perguntas que ensaiei antes de procurá-lo, confessou Joel. Depois que me sentei ao seu lado, vi o quanto sou egoísta, pois, neste momento, eu deveria estar ajudando meus amigos em vez de estar tomando seu tempo e atrapalhando seu passeio. Tomás levantou-se e foi até um roseiral, colheu uma rosa e começou a cheirá-la indolentemente, dando a entender que não estava prestando atenção em Joel. O jovem ficou pálido de vergonha, acreditando que o supervisor não estava muito interessado em suas lamentações. Tomás olhou para o céu azul, observando as primeiras estrelas que começavam a aparecer enfeitando o firmamento, o teto da casa de Deus. Respirou profundamente e começou a falar, carregando em seu semblante um sorriso enigmático. Meu querido Joel, eu estava meditando na bondade infinita de Deus. Ele me colocou novamente frente a frente com uma pessoa que já reencarnou comigo algumas vezes, seja como parente, amigo, inimigo, ou como filho, como ocorreu na minha última reencarnação. Foi a existência que vi no filme que a Juliana passou na reunião, por ocasião da transferência de meus amigos para o 3º anexo, comentou Joel. Foi por esse motivo que resolvi permanecer mais algum tempo no 4º anexo. Tomás fez um gesto com a cabeça. Joel começou a chorar, segurou as mãos de Tomás entre as suas e pediu, soluçando. Meu pai, perdoe-me. Foi isso que me impediu de me candidatar a uma nova existência. Não tenho nada a perdoar, filho. Se existe alguém aqui que deve pedir perdão, esse alguém sou eu. Não estou entendendo. Tomás esquivou-se de Joel, começou a andar com as mãos nos bolsos, depois parou diante do rapaz e inquiriu-o. Você já se perguntou por que teve uma nova existência, enquanto eu continuo sem reencarnar, preferindo seguir no mundo espiritual, ajudando aqueles que desejam voltar ao mundo material? Joel ficou calado. Tomás explicou. Em nossa última encarnação juntos, eu era um grande cientista. Você era o meu filho querido, porém a vida de boêmio o fascinava, o que fazia com que você chegasse em casa sempre embriagado, pedindo mais dinheiro para sustentar seu vício, já que não trabalhava.
Era por isso que eu surrava impiedosamente. Tomás encarou o rapaz e uma lágrima escorreu de seus olhos. Sim, mas isso não representa nada diante do que eu lhe fiz, respondeu o supervisor. Joel começou a tremer, já que passou a se lembrar de todo o resto da história. Certo dia, num momento de loucura, enquanto você me batia, pedindo mais e mais dinheiro, perdi a razão. Disse Tomás. Então, balbuciou Joel. Matei-o com uma faca que estava próxima. Tomás sentou-se, colocou a cabeça entre as mãos e começou a chorar convulsivamente. O homem enxugou os olhos e falou, ainda soluçando. Depois me suicidei com a mesma faca, cortando meus pulsos. Ambos ficaram em silêncio. Joel ajoelhou-se aos pés do supervisor, fazendo um carinho em seu rosto. Tomás, com mais calma, continuou a narrativa. Há cerca de 80 anos ocorreu essa tragédia. Chegamos à colônia depois da chegada de nossa amiga Juliana. Passamos por vários sofrimentos dolorosos em um longo tratamento, os quais nos ajudaram a conseguir as condições necessárias a uma nova existência. O supervisor baixou a cabeça e continuou. Por vários motivos, eu não tive coragem de reencarnar, entre eles por medo de fracassar ao enfrentar os sofrimentos que me esperariam na Terra e pela vergonha que ainda sinto do ato que cometi contra as leis de Deus. É por isso que continuo vivendo no mundo espiritual. Tomás fez uma pausa e continuou. Há espíritos que permanecem vários anos no mundo espiritual, voluntariamente, com a finalidade de ajudar os irmãos sofredores que aportam diariamente nesta colônia. Esses espíritos muitas vezes até se prejudicam com tanto altruísmo, pois deixam de reencarnar, retardando, assim, seu progresso espiritual. Mas infelizmente esse não é o meu caso, continuo sem reencarnar porque tenho medo de fracassar. Agora entendo por que você é o supervisor de um setor tão importante como o 5º anexo. Quando me recuperei, todos me chamavam de Dr. Tomás, o cientista em fisiologia, bastante conhecido no velho mundo, mas solicitei aos meus superiores ser conhecido apenas por Tomás, acreditando que essa era a única maneira de esquecer o meu triste passado. Fiquei sabendo que, no pretérito, fui filho de Anísio, que há pouco reencarnou como filho de meus pais Cristina e Paulo Antônio. É verdade. Nós pertencemos a um grupo de espíritos que há várias existências vem reencarnando, unidos pelos laços de simpatia que existem entre nós, como também pelas dívidas que contraímos uns com os outros. O supervisor respirou profundamente o ar daquela tarde que estava se tornando noite e, fitando o rapaz, disse. Você, eu, Paulo Antônio, Cristina e Anísio estamos ligados por simpatias e antipatias desenvolvidas ao longo dos séculos. Ah, meu querido filho, se pudéssemos saber quem são as pessoas que fazem parte das nossas famílias formadas por laços corporais, seria muito difícil vencermos as dificuldades que a matéria nos impõe por ocasião das nossas existências no mundo material, e nesse caso também não teríamos mérito algum em relação ao nosso progresso. Como assim? Quando estamos no mundo espiritual, vibramos em dimensões diferentes. Nossos sentidos estão livres da prisão de um corpo material, dando-nos condições de entender e vigiar nossos passos, ao passo que, no mundo material, ficarmos presos por um corpo de carne que limita nossos sentidos em apenas 5. É por isso que, quando os espíritos fracassam em suas missões, provações ou expiações, após seu desencarne eles chegam às colônias espirituais necessitando de tratamentos iguais ou até mais intensos do que aqueles a que já haviam sido submetidos antes de encarnar. É mais ou menos isso aí. Por que mais ou menos? Joel, antes do tratamento a que você se referiu, dependendo da gravidade dos atos cometidos em nossa última encarnação, vivemos, às vezes, anos a fio envolvidos pelos nossos próprios pensamentos, que formam lugares ou coisas, plasmados durante nossa passagem pelo mundo material. Você está falando do sofrimento dos espíritos nas chamadas zonas umbralinas. Acertou. Ambos ficaram calados admirando a noite cair. Apesar das atividades do supervisor, ele estava satisfeito com aquela conversa,
entendendo que somente assim poderia desabafar o que trazia guardado dentro do peito e esclarecer a importância de uma reencarnação. Você conhece a doutrina espírita, codificada pelo nosso irmão Allan Kardec e elaborada pelos espíritos superiores? Perguntou Tomás. Conheço um pouco. Em meu setor temos disciplinas que englobam os ensinamentos contidos nessa doutrina. A supervisora Juliana nos diz sempre: essa doutrina ensina tudo o que devemos fazer para conseguir vencer os obstáculos da existência na carne, o passado, o presente e o futuro, sendo necessário lutarmos para vivenciá-la, para sermos verdadeiros espíritas ou cristãos. Você se lembra do que diz o número 25, do capítulo 4, do Evangelho segundo o Espiritismo? Se não estou enganado, é feita uma pergunta ao Espírito São Luís. Você se lembra da pergunta? Joel colocou a mão na cabeça, esforçando-se para se lembrar da pergunta, e por fim disse: ah, estou lembrando. Foi perguntado se a encarnação é uma punição e se não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados. São Luís respondeu: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda ao desenvolvimento da sua inteligência. Portanto, meu caro Joel, necessitamos reencarnar até alcançarmos mundos divinos, disse Tomás. Enquanto estamos encarnados, Deus nos dá um presente: o esquecimento do passado. Tomás, você acha que tenho possibilidades de vencer os percalços de uma nova existência? Joel: Deus dá o livre-arbítrio para seus filhos com a finalidade de que cada um escolha seu próprio caminho, o caminho do bem ou a ignorância, fonte do mal. É muito difícil sabermos o que vai acontecer com um espírito inferior que hoje se apresenta bom na erraticidade, pois o comportamento dele pode mudar quando estiver encarnado. Então, até o Dr. Antônio do Carmo pode fracassar numa próxima encarnação? Não. O diretor da Casa de Misericórdia, Deus e Amor, já foi isento de reencarnar em mundos inferiores como a Terra, porque ele já domina a matéria, ao contrário de nós. Quer dizer que ele não reencarna mais na Terra. Reencarna como missionário, se for necessário. E porque ele continua conosco, em vez de continuar seu progresso reencarnando em mundos mais adiantados? Talvez porque ele tenha sido nomeado por seus superiores para dirigir este hospital por um certo tempo, ou talvez porque sua permanência aqui atenda a um pedido dele mesmo, pois sabemos que ele pediu a Maria de Nazaré, mãe de Jesus, para continuar trabalhando, mesmo em espírito, pelos nossos irmãos inferiores, principalmente por aqueles que habitam o planeta Terra. Como se conhece um espírito em condições de vencer as tentações da matéria? Pelo seu amor a Deus e ao próximo. Então você vencerá, Tomás. O seu amor a Deus e ao próximo é muito conhecido na colônia. Tomás sorriu e, fazendo um afago na cabeça do filho do passado, disse: quando estamos fora da matéria, nós nos comportamos completamente diferente do que quando estamos presos a ela. Joel pensou: o Tomás tem razão. Eu sei o quanto é difícil vencer as tentações de um mundo inferior. Então, pai, tudo o que aprendemos e fazemos de bem nas cidades espirituais não é considerado como aprendizado para o nosso espírito. Não é bem assim. Os espíritos vivem num eterno aprendizado, seja na erraticidade ou encarnados, porém, somente quando estamos vestidos com o corpo material, temos realmente condições de provar se aprendemos ou não o que nos foi ensinado, seja na espiritualidade ou no mundo material. Você quer dizer que nossa prova é passar pela matéria e não nos deixar dominar? É o começo. Lembre-se de que Jesus nos deixou um ensinamento muito claro a esse respeito. Orai e vigiai para não cair em tentação. Por que você disse? É o começo? Porque, além do domínio total da matéria, temos que conhecer e receber para sempre, em nossos corações, o nosso Pai, e amar o próximo como a nós mesmos, cumprindo assim, totalmente, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, escrito nos Evangelhos de Mateus, João, Marcos e Lucas. Joel expressou, em seu semblante,
que havia tido uma ideia que ele mesmo considerava boa. Vou pedir a Juliana e aos meus superiores que me transfiram para o 5º anexo. Quero trabalhar ao seu lado. Quem sabe, juntos, encontremos forças para reencarnar e vencer. Emocionado, Tomás abraçou o filho e disse: Quem sabe, filho? Ambos foram caminhando em direção a seus respectivos setores, alegres por haver deixado que os ventos daquela pracinha levassem as nuvens de dúvidas que ainda guardavam em suas memórias perispirituais. Ao ver Joel aproximar-se da entrada do 4º anexo, Juliana correu abraçá-lo, perguntando: Criatura de Deus, onde você estava? Eu já começava a me preocupar. O rapaz riu e, beijando a face da supervisora, disse-lhe: Estava conversando com o meu pai, na praça do 5º anexo. Juliana levou a mão à boca surpresa e em seguida perguntou: Joel, de que pai você está falando? Ora, Juliana. Do meu pai Tomás. A moça ficou ainda mais surpresa e baixou a cabeça deixando as lágrimas correrem soltas pelas suas faces. Joel ficou preocupado com a emoção da supervisora e perguntou-lhe, fazendo-lhe um carinho: O que foi, Juliana? Estou chorando de alegria, e tenho certeza que meu amigo Tomás está sentindo o mesmo que eu. Ele o ama, Joel. Eu também o amo, querida Juliana. A moça notou, pela inquietude demonstrada por Joel, que o amigo queria lhe dizer algo. Ela perguntou: Você está com alguma dúvida, ou impressão minha? Joel passou a mão na cabeça e, olhando para a amiga, disse com firmeza: Juliana, é possível você me transferir para o 5º anexo, onde pretendo estudar e ajudar meu pai? Claro que é possível. Você já conquistou o direito de escolher qualquer setor de sua simpatia para começar a trabalhar, já que adiou por mais algum tempo sua reencarnação. Joel abraçou a amiga e disse: Muito obrigado, supervisora. Ambos riram e começaram a caminhar falando sobre coisas que deveriam providenciar para a transferência. Alguns dias se passaram. Tomás e Joel se encontravam no jardim conversando. O rapaz estava aproveitando muito bem o tempo que passava ajudando os instrutores do 5º anexo para se entregar totalmente aos estudos e aos trabalhos relativos àquele setor. Tomás, resolvi pedir permissão para voltar ao mundo material, disse Joel, de um fôlego só, como se tivesse medo de mudar de ideia. O supervisor, que estava de cabeça baixa, anuiu. Eu já sabia da sua decisão, filho. O que você me diz? Sabe a decisão? Você está mostrando que é forte e deseja rapidamente reencarnar para continuar seu aprendizado no mundo material. Tomás ficou calado. Joel viu escorrer pelas faces do supervisor filetes de lágrimas e emocionou-se também. Não chore, Tomás pediu o rapaz. Assim fica difícil cumprir minha decisão. Não se importe comigo, Joel. Somos espíritos individuais e você deve se preparar para mais uma luta no mundo visível, para progredir até o dia em que será desnecessária mais uma encarnação num mundo inferior. Ambos ficaram calados por alguns minutos. Você já sabe quem vai aceitá-lo como filho, ou filha, nessa nova existência? Perguntou o supervisor. O rapaz não respondeu. Tomás viu uma rápida sombra de tristeza ou indecisão passando pelo semblante do filho. O que está vendo, Joel? Será que a minha mãe Cristina e o meu pai Paulo Antônio gostariam de me receber como filho? Respondeu Joel, com outra pergunta. Tomás ficou em silêncio por alguns minutos, pensando. Depois respondeu. Claro que Cristina e Paulo teriam o maior prazer em recebê-lo como filho novamente, mas... Não sabemos se ela está em condições de engravidar novamente, haja vista sua idade. Ela vai completar 45 anos. É verdade. Não tinha pensado nisso. Mas não desanime. Vá adiante em seu projeto de reencarnar, disse Tomás. Mesmo que Cristina não tenha condições de ser sua mãe na próxima existência, procure outros candidatos que poderão ser seus pais. Joel ficou meditando, com a cabeça direcionada para o alto e de olhos fechados, como se estivesse fazendo uma prece ao Criador. Tomás somente observava o rapaz, sem interrompê-lo.
De repente Joel abriu os olhos e, sorrindo, abraçou o supervisor, dizendo: encontrei uma solução. Vou tentar uma nova existência na Terra e levarei comigo minha amiga Juliana. Tomás começou a dar risada. Falei algo engraçado? Não é isso, Joel. Estou rindo da sua maneira simplista de ver as coisas. Não estou entendendo. Deixe pra lá. Mas, me diga. Qual é o seu plano? Joel segurou os ombros do supervisor e, olhando fixo nos olhos dele, respondeu: vou conversar com o meu amigo Paulinho, que está tentando uma nova existência como filho da sua ex-namorada, Marijane, que se casou recentemente. Tomás estava calado e ao mesmo tempo pensava. Ele continua o mesmo. Quando decide conseguir algo, luta obstinadamente até concretizar seu objetivo. Isso é uma virtude que pode se tornar um defeito, pois, se pender para o mal, ele pode se prejudicar, haja vista suas tendências sempre serem voltadas para o lado negativo. Você não vai dizer nada? Perguntou o rapaz. Acho uma boa ideia. Todavia, antes precisamos investigar certos detalhes, para saber se o seu projeto é viável. Pai, preste atenção. Paulinho é meu amigo e fiquei sabendo que, antes de partirmos para essa última existência, já havíamos sido amigos em outras também. Além do mais, nós nos preparamos juntos nesta mesma colônia, inclusive sob a sua orientação e a de Juliana. Tomás concordava com um gesto de cabeça. Vou falar com ele, para que convença a Marijane e seu marido a nos receber como irmãos gêmeos. Disse Joel. Ele é gente boa e somos amigos, portanto não acho difícil que ele consiga isso. E onde entra a Juliana nessa história? Perguntou Tomás. Vamos trabalhar para que Marijane convença Lúcia Maria, que também vai se casar, a receber minha amiga Juliana, pois, segundo ela, a irmã de Edson foi sua criada em sua última existência. Entendeu? O supervisor sorriu e baixou a cabeça. O que foi, pai? Perguntou Joel. Nada, filho. Estou satisfeito com sua determinação de voltar ao mundo material e também com os planos de tentar ser irmão gêmeo de Paulinho. Então, por que você está triste? Porque para você há inúmeras possibilidades de encontrar paz para sua próxima existência, enquanto eu, mesmo que quisesse reencarnar, não acharia alguém disposto a me receber em seu lar. Joel não disse nada. Ambos fitaram o céu, como se estivessem pedindo a Deus uma solução. Meu filho, acho que também vou tentar uma nova existência, disse Tomás. Joel abraçou o pai dizendo: meus parabéns, pai. Sei que você encontrará alguém que esteja disposto a recebê-lo como filho. Uma nuvem de tristeza passou pelo olhar de Tomás. O que foi agora, meu pai? Perguntou Joel. Você já se arrependeu da sua decisão? Não, filho. Resolvi, também, que reencarnarei de qualquer maneira, nem que a minha mãe, após o parto, me jogue numa lata de lixo. Sinto que somente assim poderei resgatar minhas dívidas. Emocionadíssimo, Joel começou a chorar, abraçado ao pai. Capítulo 18. Lutando por uma existência. O terceiro anexo, responsável pela reencarnação, era um pavilhão semelhantes aos demais, com a diferença de que ali o silêncio era absoluto, além de o lugar ser envolvido por uma faixa de energia fluídica idêntica a um arco-íris, muito comum na Terra, observada a olho nu por qualquer habitante da colônia espiritual. A faixa protegia o anexo contra as investidas dos espíritos maléficos, que tentavam obstar as reencarnações previstas naquela colônia. Os candidatos a uma nova existência recebiam instruções adequadas por meio de vários métodos e dinâmicas, cujo objetivo era impedir que a reencarnação pretendida abortasse através da ação maléfica dos espíritos sofredores que assediavam aquela casa de misericórdia. Os pacientes do terceiro anexo recebiam as orientações necessárias ao êxito da próxima existência, como exames gerais perispirituais, entendimentos com os futuros pais, programas de vida e outras providências a cargo dos espíritos superiores, responsáveis pela ligação do corpo espiritual ao corpo material.
A enfermeira que fazia plantão na sala de recepção do setor estava observando uma máquina semelhante a um aparelho de circuito interno de televisão, quando viu um rapaz se aproximando. Ela logo identificou tratar-se do amigo Joel. Quando o jovem se preparava para tocar a campainha, a porta abriu-se e apareceu a enfermeira, cumprimentando-o. Olá, Joel. Olá, Constança. Se possível, eu queria falar com o meu amigo Paulinho, isto é, se ele ainda estiver em condições de conversar. Um momento, Joel. Fique à vontade, enquanto vou perguntar ao Dr. Marcelo se ele autoriza a sua visita. Eu aguardo. Obrigada, Constança. A moça desapareceu num corredor. Após alguns minutos, voltou sorrindo, pegou a mão de Joel e disse: Graças a Deus, Paulinho continua lúcido, facilitando a permissão concedida pelo Dr. Marcelo à sua visita. Ainda segurando a mão do rapaz, a moça o conduziu até uma sala ampla e arejada, na qual as visitas ficavam aguardando. Joel, fique à vontade. Paulinho já foi avisado de sua visita, disse ela, retirando-se discretamente. Joel manteve-se de pé, observando a sala e percebendo que o clima ali era completamente diferente do existente nos demais anexos. Paulinho entrou na sala sorrateiramente, para tentar surpreender o amigo, mas Joel voltou-se de repente e falou: Pensou que ia me assustar, meu irmão? Ambos se abraçaram e, falando em voz baixa, sentaram-se numas cadeiras que ficavam dispostas umas de frente para as outras. Após os cumprimentos e algumas palavras sem muita importância, eles ficaram se observando. Paulinho, parece que você está muito bem, disse Joel, tentando entabular uma conversa. Meu amigo, estou submetido a uma disciplina pela qual não imaginei que passaria antes de reencarnar. Estou quase sem paciência, pois passamos o dia sem falar ou ver ninguém, a não ser nossos instrutores. O silêncio é importantíssimo neste anexo e só temos permissão para falar o essencial, quando tratamos de assuntos inerentes ao nosso setor. Deve ser horrível cumprir esse regulamento. Mas é preciso. Qualquer ruído desnecessário pode afetar as vibrações daqueles que já estão nas câmaras esperando o momento exato de voltar à Terra. Joel não disse nada. Ficou olhando para o amigo sem coragem de dizer o motivo daquela visita. Percebendo a insegurança e a timidez do amigo, Paulinho tentou deixá-lo à vontade. Joel, você não veio somente me ver. Tenho certeza de que sua visita tem outro motivo. Joel sorriu e respondeu: É verdade, meu amigo. Vacilou um pouco, mas por fim criou coragem e perguntou: a queima-roupa? Paulinho, você já convenceu Maria e Jane a recebê-lo como filho? Pelo semblante de Paulinho passou uma nuvem de tristeza, quando respondeu: Já conversamos por 2 vezes, em momentos em que ela se liberta do corpo durante o sono e vem até aqui, ou vice-versa. E então, amigo? Não consegui a permissão dela, até o presente momento, para reencarnar como seu filho. Os rapazes ficaram por alguns minutos em silêncio, olhando através de uma janela. Paulinho voltou-se para o amigo e disse, preocupado: Marijane está com uma vontade louca de me aceitar como filho, mas encontra obstáculos do marido, que não quer ser meu pai. Joel baixou a cabeça e ficou pensativo. Após uns minutos meditando, ele encarou o amigo e perguntou: Você sabe o motivo dessa resistência por parte do marido de Marijane? Paulinho sorriu meio sem jeito e respondeu: O rapaz que se casou com Marijane é um antigo namorado dela, com o qual ela rompeu para namorar comigo quando eu estava encarnado. Marcos é gente boa, inclusive conseguiu se formar em engenharia e, hoje, é um profissional bem-sucedido, mas, quando ele me vê, começa a se lembrar da época em que brigávamos pelo amor de Marijane. Joel deu risada. Agora está explicado. Não sei o que eu vou fazer agora, Joel. Você tem alguma sugestão? Vamos pensar. Mas. E você, Joel, o que veio fazer aqui, além de me visitar? Enlaçando o amigo pelos ombros, Joel disse, sorrindo: Resolvi reencarnar. E vim até aqui para saber se nós poderíamos conseguir uma reencarnação como irmãos gêmeos.
Paulinho deu um salto da cadeira e começou a caminhar pela sala, sentando-se novamente e dizendo em voz baixa, quase balbuciando: Acho que você ficou maluco. Por quê? Meu irmão, já estou tendo dificuldade para convencer aquele casal, mais precisamente Marcos, a me receber como filho. Imagine a reação dele quando nos vir juntos. Aí, sim, acabarão as chances de reencarnarmos, pelo menos por enquanto, através daqueles dois. Meu amigo, não custa tentar. Basta você aceitar a minha ideia e irei imediatamente pedir permissão para transferir-me a este anexo. Porém, antes vou fazer alguns contatos e facilitar nossa existência como irmãos gêmeos. Paulinho passou a mão nos cabelos de Joel e disse: Será que você não vai melhorar dessa cabeça? Eu estou muito bem, Paulinho. Só acho que não devemos nos deixar vencer pelo primeiro não que recebemos. E então? Estou esperando uma resposta. Você pensa que é assim? Que se resolve um problema desses num simples passe de mágica? Paulo, você pensa que eu sou inconsequente? Eu sei que temos que pedir permissão aos nossos superiores, além das providências que teremos de tomar se a permissão for concedida, como, por exemplo, saber se Marijane e Marcos têm condições de gerar gêmeos pelas vias naturais, de nos aceitarem como filhos, além de todos os outros critérios exigidos pelos irmãos responsáveis diretamente pela reencarnação. Confabulando acerca do assunto, os jovens ouviram uma pequena batida à porta da sala, que estava fechada para evitar a propagação do som pelos demais ambientes do anexo. Paulinho levantou-se, abriu a porta e disse baixinho: Pode entrar, Dr. Marcelo. Desde quando o senhor tem que pedir permissão para entrar em qualquer setor do anexo que dirige? Meu querido Paulinho, o respeito é imprescindível ao progresso da humanidade. Além disso, vocês estão tratando de um assunto estritamente particular. Mas o senhor chegou no exato momento em que estamos precisando de um conselho, principalmente do supervisor do terceiro anexo. Ah, sou tão importante assim? Não brinque, Dr. Marcelo. Estamos com um problema sério. Marcelo cumprimentou Joel com um abraço e depois se sentou, dizendo: Estou à disposição de vocês. Joel se adiantou, como sempre, e contou o motivo que o levara a fazer aquela visita ao amigo. Paulinho completou suas informações, relatando as dificuldades que estava encontrando em relação à sua nova existência no seio daqueles que escolhera para serem seus genitores. O médico começou a rir, como se estivesse brincando com as ideias dos rapazes aos quais tanto se afeiçoara ao longo da permanência deles na colônia. Joel ficou meio aborrecido e perguntou: O que o senhor está achando tão engraçado, Dr. Marcelo? Estou rindo de como os espíritos do senhor são inteligentes, faltando apenas a bondade permanente em seus corações. Paulinho, que estava calado, resolveu romper o silêncio. Não entendi sua colocação, supervisor. Meus caros amigos, vocês nunca se perguntaram de onde vem essa repentina amizade entre vocês? Os rapazes ficaram em silêncio, pensando. Não respondeu Joel. Eu sei que amo muito o meu grande amigo Paulinho, mas nunca parei para pensar no porquê desse sentimento. Marcelo perguntou. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Tomás e Juliana nunca lhes disseram nada a esse respeito? Não respondeu Paulinho, mesmo porque nós nunca conversamos com eles sobre esse assunto. O médico sentou-se de frente para os dois e, sorrindo, começou a falar pausadamente. Vocês sabiam que ambos passaram vários anos em tratamento nesta mesma colônia, antes de partir para essa última reencarnação, em que desencarnaram através do acidente que os trouxe de volta à pátria espiritual. Nós soubemos disso assim que saímos do estado de coma, disse Joel. O senhor está me deixando apreensivo, Dr. Marcelo, disse Paulinho, preocupado. Continue a explicação, Dr. Marcelo, pediu Joel. Estou muito curioso. Joel, a curiosidade é um dos maiores defeitos da humanidade, disse Marcelo, sorrindo. Por quê? Perguntou Paulinho. O supervisor respondeu. A curiosidade é filha da maledicência,
E a maledicência causadora de conflitos gerados por dois terríveis defeitos da humanidade: a inveja e o ciúme. Os rapazes ficaram meditando a respeito da explicação do supervisor Marcelo. Paulinho, envergonhado, se calou. Joel também baixou a cabeça e pensou: não vou perguntar mais nada. O médico começou a rir novamente, como se tivesse ouvido algo hilário. Mas não precisam permanecer calados para sempre, disse Marcelo. Lembre-se de que ainda estamos num mundo de provas e expiações, e, portanto, não existe ninguém perfeito na Terra. Paulinho sorriu e, criando coragem, perguntou novamente: então, explique-nos o motivo dessa nossa amizade tão estreita, por favor. Marcelo baixou a cabeça e pensou: será que eles devem mesmo saber desse pormenor? Aliás, um pormenor bastante sério para espíritos imperfeitos. Estamos esperando, Dr. Marcelo, disse Joel. O supervisor, que estava sentado, cruzou as pernas e começou a falar, com muito cuidado. Na existência em que foi filho do Dr. Tomás, o grande cientista, disse o supervisor dirigindo-se a Joel, você namorava uma linda moça, que também correspondia ao seu amor, mesmo com todos os seus defeitos. O médico fez uma longa pausa e a seguir continuou. Quando você desencarnou tragicamente, Margarete não suportou a dor e contraiu em poucos meses uma doença que não tinha cura na época: a tuberculose. Joel olhou para Paulinho e ambos começaram a lembrar-se daquela existência. Continuaram em silêncio, ouvindo o supervisor. Em pouco tempo, Margarete desencarnou numa situação precária, devido à dor que sentia pela perda do único amor de sua vida. Vocês continuaram essa amizade no mundo espiritual, quando ambos fizeram tratamento nesta colônia, com o objetivo de se candidatarem a uma nova existência. Foi aí que reencarnamos como Joel e Paulinho? Perguntou Joel. E por que não nos encontramos antes do desastre que nos matou? Perguntou Paulinho. Dr. Marcelo fitou-os com um olhar que não deixava nenhuma dúvida quanto à resposta. Ambos baixaram o olhar, com vergonha. E por que eu reencarnei como homem? Perguntou Paulinho. Por que você pediu? Respondeu o médico. Você foi completar, nessa última encarnação, o tempo que faltava para completar seu ciclo de vida como Margarete, e também não queria desperdiçar essa oportunidade. Fui considerado um suicida involuntário, completou Paulinho. Exatamente, anuiu o Dr. Marcelo. O seu programa de vida chegou ao final antes da época prevista, fato ocasionado pela falta de cuidado que você teve com o seu corpo material, contraindo uma doença incurável que o levou à desencarnação. O médico e os dois rapazes permaneceram um tempo em silêncio. Quer dizer que posso reencarnar como mulher? Perguntou Paulinho. Não vemos objeção alguma, respondeu o médico. Mas, para o seu bem, aconselhamos que você reencarne como homem, para evitar um possível fracasso. Por quê? Você vai cumprir uma missão de muita importância para o progresso da humanidade. E, para cumpri-la, tenho que reencarnar como homem. Acertou. Dr. Marcelo, conheço o programa da minha nova existência e não tomei conhecimento dessa missão. Mas essa missão está incluída no seu programa de vida. Paulinho pensou um pouco e em seguida perguntou. Posso saber que missão é essa? Você vai receber várias almas como filhos e deverá encaminhá-las no bem. Esses espíritos poderão ser, ou não, seus filhos legítimos. O rapaz ficou pensativo e questionou. Eu não posso cumprir essa missão como mulher? O médico riu e falou, com sua calma habitual. Meu caro amigo, a missão a que estou me referindo é também um resgate de dívidas antigas que você contraiu em outras existências. Agora entendi, Dr. Marcelo. Joel permanecia em silêncio, ouvindo aqueles dois conversarem e aproveitando para aprender algo sobre a sua própria vida. Então não é possível acompanhar meu amigo na sua próxima existência, como irmão gêmeo? Por enquanto, não, respondeu o médico. Entretanto, tenho uma notícia excelente para lhe dar. Joel ficou ansioso e perguntou. Que notícia é essa, doutor? Conheço uma moça encarnada. Ela fez estágio em nossa colônia que no momento passa por dificuldades, pois é muito pobre,
mas honesta e trabalhadora. Graças a Deus, até a presente data, ela tem cumprido com as provas e expiações de sua reencarnação com muita fé em Deus e resignação. O médico ergueu-se e, abraçando Joel, disse: Você é um homem de sorte. Recebi autorização dos espíritos superiores para permitir sua reencarnação como o primeiro filho dela. Joel ficou cabisbaixo. Não gostou da notícia, Joel? Perguntou Paulinho. Gostei, pois terei uma oportunidade de ouro para ter êxito em minha próxima existência, e Deus está me dando uma excelente mãe. Então, qual é o problema? Fico com medo de piorar a situação dela. Posso saber o nome dela? Atualmente, ela se chama Lígia, respondeu o Dr. Marcelo. Porque o senhor tem tanta certeza de que ela vai me aceitar como filho? Ela tem 19 anos, é muito bonita e mora num quarto de empregada na residência dos seus antigos pais, Cristina e Paulo Antônio, pois é a babá do filho deles. Anísio. Exatamente, meu caro. Lígia é muito querida por seus pais da última existência e namora um excelente rapaz, também muito pobre, porém honesto, que a ama de verdade. O médico ergueu-se e, fitando os rapazes, finalizou a conversa dizendo: Eles estão querendo ter um filho o mais rápido possível. Esse é o sonho dos dois e tenho certeza de que eles aceitarão que você reencarne no seio deles, por vários motivos. Você é um espírito muito simpático e bom. Seus pais, Cristina e Paulo Antônio, vão ajudá-la, tendo em vista que eles ficarão imensamente felizes com a gravidez dela. Além disso, as famílias que perderam seus filhos no acidente em que vocês desencarnaram estão unidas, formando um elo muito grande entre aqueles que estão reencarnando naquele meio novamente. Portanto, todos nos ajudarão a vencer a nossa próxima reencarnação, disse Joel. É mais ou menos isso. O médico despediu-se, dizendo: Meus amigos, o dever me chama. Quando estava próximo à porta de saída, ele voltou-se e falou sorrindo para ambos. Prepare-se para a sua encarnação, meu jovem amigo Joel. Quanto a você, Paulinho, eu soube que o marido da Marijane aceitou a gravidez da esposa, embora não saiba que você será o filho dele. Todavia, no futuro, vocês aprenderão a se amar. Joel abraçou o amigo e começou a chorar. Paulinho também não aguentou a emoção e chorou, comovido. Meu amigo Paulinho, seja feliz em seu novo lar na terra, disse Joel. O mesmo desejo para você, meu irmão. Espero me lembrar de você, quando estivermos reencarnados. Como eu já sei que você vai reencarnar como filho da babá de Joel, filho de Cristina e Paulo Antônio, fica mais fácil para mim identificá-lo na terra, disse Paulinho. Deixe de bobagens, Paulo. Você sabe muito bem que, quando estamos presos a um corpo material, nós nos esquecemos de tudo. Você não se lembra das instruções que tivemos sobre o esquecimento do passado, contidas no Evangelho segundo o Espiritismo? Você tem razão. Talvez seja melhor assim. Ambos se despediram e Joel voltou ao quinto anexo para conversar com Tomás e preparar-se para sua nova existência. Paulinho continuou sentado na sala, pensando. É melhor que nós jamais nos lembremos de nossas existências passadas, pelo menos enquanto estivermos encarnados. Assim que chegou ao quinto anexo, Joel correu até o supervisor Tomás e contou-lhe a respeito dos planos traçados e da visita que fizera a Paulinho. Tomás ouviu toda a história com paciência e depois perguntou. Quer dizer que você vai nos deixar, meu filho? Vou tentar dar mais um passo para o meu progresso espiritual. Fico feliz com a sua decisão. Tomás ficou em silêncio por alguns minutos e depois disse. Meu irmão Joel, você está liberado para cuidar da sua próxima encarnação. Ainda hoje vou me transferir para o quarto anexo e em seguida para o setor de reencarnação. Então, trate de fazer isso com certa urgência, pois os jovens que vão ser seus futuros pais já resolveram conceber um filho e precisamos trazê-los aqui, quando eles se libertarem do corpo físico pelo sono. Joel, surpreso, encarou o supervisor e perguntou. Como você ficou sabendo disso, meu irmão Tomás?
Você se esquece de que sou o supervisor do 5º anexo e recebo em primeira mão as notícias ligadas a todos os recantos desta casa, inclusive ao 3º anexo. Tomás deu uma pequena palmada nas costas daquela criatura, que era tão querida para ele, e disse: Recebi também, dos nossos superiores, a autorização para você candidatar-se a uma nova existência. Joel abraçou seu supervisor muito contente. Como eles ficaram sabendo da minha decisão? Perguntou o rapaz. Joel, nossos superiores estão a par de tudo que acontece em todas as colônias espirituais. Joel despediu-se do pai, amigo e irmão Tomás, e saiu correndo para o anexo de Juliana. A supervisora do 4º anexo estava numa sala de aula, fazendo uma exposição para seus alunos, quando viu Joel chegar e sentar-se discretamente na única cadeira que estava vazia. Ela conhecia a razão daquela visita, pois, como havia explicado Tomás, os supervisores sabiam de todas as notícias referentes a seus pupilos. Feliz da vida, Joel pensava. Não me interessa se serei pobre, o importante é vencer essa existência que Deus está me concedendo. Parece-me que já estou amando minha futura mãe e meu futuro pai. Vou pedir aos meus amigos espirituais, proteção para eles em primeiro lugar, como forma de agradecimento, portanto tem me aceitado como filho. É preciso, antes de tudo, saber se eles estão dispostos a recebê-lo. Joel virou-se e viu Juliana a seu lado, fazendo uma pequena carícia em seu ombro. A moça o abraçou fortemente e disse: Parabéns, meu querido. Juliana, será que eles não me aceitarão como filho? Eu estava brincando, meu irmão. Quando o Dr. Marcelo afirma que alguém está pronto para receber um espírito como filho, ele sabe muito bem o que está dizendo. Acho que não mereço o que vocês estão fazendo por mim. Meu querido, conheço a sua história. Você sabe que sou muito amiga de seu pai, Tomás. Agradeço a todos vocês. Não me agradeça. Por quê? Porque não poderíamos fazer nada se não tivéssemos permissão dos nossos superiores, que, por sua vez, recebem permissão do nosso Pai, Deus, e de seu Filho bem-amado, Jesus. Joel não se conteve e começou a chorar. Juliana fez um carinho no rapaz e disse, com sua voz meiga e agradável: Vá, meu querido amigo, para o 3º anexo, preparar-se para voltar à terra. Joel saiu caminhando em direção ao anexo do supervisor Marcelo. Juliana, que o havia acompanhado até a porta do pavilhão, gritou: Joel. O rapaz parou e olhou para trás. Quando você estiver na terra, que tanto amo, não se esqueça de sua amiga Juliana. Vou lutar para me lembrar de você e tentar ajudá-la, minha linda supervisora. Capítulo 19. Lígia. Lígia era uma moça bonita e educada. Extremamente pobre, vivia dos favores daqueles que ainda se sensibilizavam com os menos favorecidos pela vida. Não havia conhecido o pai, e sua mãe desencarnara muito cedo, deixando-a entregue aos cuidados dos amigos, que lhe davam um pouco do que conseguiam para sobreviver neste mundo inferior. Após sofrer as agruras da vida, um dia ela fora indicada por uma senhora muito amiga para ser a babá de Joel, filho do empresário Paulo Antônio e da doutora Cristina. Cristina imediatamente simpatizou com a moça e entregou o filho aos seus cuidados. O garoto Joel era muito esperto, porém sua saúde era precária. Ele sofria de um problema neurológico, não tendo, praticamente, comando sobre seu pescoço e consequentemente controle de sua cabeça. O menino estava sempre babando, requerendo uma atenção toda especial. Lígia agradecia a Deus pelo emprego que lhe fora dado e sentia um grande amor por aquela criança, que sabia necessitar de muito carinho para viver. Cristina e Paulo Antônio confiavam plenamente em Lígia e ficavam tranquilos em seus respectivos trabalhos sabendo que o filho estava nas mãos da moça. Quando, porém, estavam em casa, eles se dedicavam integralmente à criança, ao contrário do que haviam feito em relação ao filho que desencarnara no acidente e que passara sua curta vida sem o carinho dos pais. Lígia amava um rapaz que sobrevivia fazendo pequenos serviços, pois não tinha uma profissão definida. José tinha verdadeira adoração por ela e sentia muito medo de perdê-la,
pois acreditava não ser o homem ideal para construir um futuro ao lado da jovem. Ele sabia que Lígia era muito assediada, sua beleza chamava a atenção de todos, principalmente dos homens, e lutava para não perder o amor daquele anjo que Deus colocara em seu caminho. José sonhava em ter um filho com ela,